O sol ainda não tinha subido de todo sobre as coxilhas, quando Anselmo já estava de joelhos na terra fria, a tesoura de poda brilhando entre os dedos calejados. O orvalho encharcava a barra da calça, mas ele não sentia. Havia quase 20 anos que aquela era a primeira coisa que fazia ao acordar. Antes do café, antes do chimarrão, antes até de olhar o próprio rosto no espelho. Ele cortava as rosas amarelas com um cuidado que beirava a oração, tirando as pétalas murchas, endireitando os galhos, conversando baixinho com cada roseira como quem fala com um filho. O cheiro doce das flores se misturava ao cheiro da terra molhada e da fumaça fina que subia da chaminé da casa atrás dele. Uma casa perfeita, uma casa silenciosa, uma casa onde ninguém morava, a não ser ele e a espera. Naquela manhã, como em todas as outras, Anselmo subiu os 3 degraus da varanda e ajeitou as 2 cadeiras de vime que ficavam ali, lado a lado, viradas para o nascente. Passou a mão no encosto de uma delas, tirando uma folha seca que o vento tinha trazido durante a noite. 2 cadeiras. Ele sempre teve 2. Uma para ele e outra para a mulher que, um dia, ele acreditou que se sentaria ali ao lado dele para ver o sol nascer sobre o campo. Fazia 19 anos que aquela segunda cadeira esperava, e fazia 19 anos que ninguém se sentava nela. Anselmo tinha 49 anos, mas as mãos contavam uma história mais longa. Eram mãos de quem levantou tijolo, serrou madeira, plantou, colheu e construiu, pedra por pedra, tábua por tábua, a casa mais bonita daquele distrito perdido no interior do Rio Grande do Sul. As pessoas da vila passavam na estrada de chão e olhavam de longe, com uma mistura de admiração e pena. É o homem das rosas, diziam. Coitado, construiu tudo aquilo para uma noiva que nunca chegou. Eles não entendiam. Ninguém entendia. Mas Anselmo há muito tempo tinha parado de esperar que entendessem. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Ele entrou na cozinha, pôs a chaleira no fogo e preparou a cuia do chimarrão com a calma de quem tem o dia inteiro e ninguém a espera. A erva subiu verde e viva na cuia, e ele despejou a água quente com um gesto que os dedos já faziam sozinhos, de tão repetido. Sentou-se no banco de madeira que ele mesmo havia entalhado. Encostou as costas na parede e olhou pela janela para o jardim que começava a acender com a luz da manhã. Rosas amarelas de um lado, rosas cor-de-rosa do outro, e no meio uma trilha de pedras que ele tinha assentado uma a uma, imaginando os pés dela pisando ali. As roseiras eram fortes, saudáveis, exuberantes. Floresciam um ano inteiro porque ele não deixava que faltasse nada a elas. Nem água, nem cuidado, nem conversa. Era o único amor que lhe restava para dar, e ele dava tudo. O rádio velho na prateleira tocava baixinho uma vaneira, e Anselmo cantarolou sem perceber, um trecho só, antes de o silêncio voltar a engolir a casa. Foi então que ele ouviu um barulho de motor lá fora, na estrada de chão, um ronco esforçado seguido de um chiado agudo de pneu girando na lama. Alguém tinha atolado, bem ali diante do seu portão. Anselmo levantou o rosto devagar, a cuia parada no ar, e por um instante o coração dele bateu de um jeito que ele não sentia havia muito tempo. Não por medo, nem por susto, por outra coisa. Uma coisa parecida com quando a gente escuta a batida na porta e, mesmo sem saber quem é, tem a certeza de que aquela batida vai mudar alguma coisa. Ele pôs a cuia na mesa, levantou-se e foi até a janela. Do alto da pequena elevação onde a casa se erguia, ele viu o carro, um Gol vermelho já não muito novo, encravado até o meio da roda no barro escuro da estrada que a chuva da véspera tinha transformado num atoleiro. Uma mulher tinha saído do carro e estava do lado de fora, as mãos na cintura, olhando para a roda afundada com a expressão de quem já entendeu que não vai sair dali sozinha. O vento minuano batia forte, levantava a saia comprida dela, jogava os cabelos para o rosto. Ela olhou para cima, para a casa, e por um segundo, só um segundo, os olhos dela encontraram os de Anselmo na janela. Ele recuou meio passo, como um menino pego fazendo travessura. Depois respirou fundo, pôs o chapéu na cabeça e foi. Mal sabia ele que aquela manhã, igual a todas as outras manhãs de 19 anos, seria a última manhã em que a segunda cadeira da varanda ficaria vazia. Para entender por que Anselmo esperava e o que ele esperava, é preciso voltar no tempo e entrar naquela casa como poucos entraram. Porque a casa de Anselmo não era uma casa comum.
Cada tábua do assoalho tinha sido lixada e encerada por ele. Cada porta tinha sido entalhada com pequenas flores nos cantos, um trabalho de marceneiro caprichoso que passava noites em claro no galpão, à luz de lampião, imaginando o rosto de Marília quando ela visse. As paredes eram de pedra e madeira, grossas, quentes no inverno, frescas no verão. E no fundo o quarto de casal. Havia uma coisa naquela casa, porém, que ninguém sabia, nem a vila, nem Dona Zélia, nem ninguém. A porta da frente, a porta principal, aquela de madeira maciça com uma rosa entalhada no centro, que Anselmo tinha feito com mais capricho do que qualquer outra coisa na vida, nunca tinha sido usada, nem uma vez em 19 anos. Anselmo entrava e saía sempre pela porta da cozinha, nos fundos. A porta da frente ele mantinha trancada por dentro, os gonzos oleados, a soleira limpa esperando, porque na cabeça dele existia uma imagem que ele nunca conseguiu apagar, a de uma noiva cruzando aquela soleira pela primeira vez, entrando na casa como quem entra numa vida nova. Ele tinha construído a porta da frente para esse instante, e enquanto esse instante não chegasse, a porta ficava fechada. Abrir por qualquer outro motivo seria gastar à toa um momento sagrado que ele guardava havia 19 anos. Anselmo abria aquele quarto uma vez por semana, só para arejar e tirar o pó. A cama era de madeira maciça, com uma cabeceira que ele havia esculpido com duas rosas entrelaçadas, a dele e a dela. Era assim que ele pensava. A colcha de crochê, feita pela mãe dele antes de morrer, continuava dobrada aos pés da cama, branca, intocada, e no guarda-roupa, embrulhado em papel de seda que já tinha amarelado com o tempo, estava o vestido. O vestido de noiva de Marília, que a mãe dela tinha entregado a Anselmo anos depois, dizendo com a voz embargada: ela ia querer que ficasse com você. Ele nunca teve coragem de desembrulhar, só sabia que estava ali. E saber que estava ali era, ao mesmo tempo, o que o mantinha vivo e o que lhe partia o peito. Marília tinha sido a menina da fazenda vizinha, cabelos castanhos, riso fácil, um jeito de plantar flores que fazia tudo florescer só de ela encostar. Eles se conheceram jovens na igreja da vila e o namoro cresceu devagar, do jeito que as coisas cresciam no campo, sem pressa, com raiz funda. Anselmo era pobre, filho de peão, mas tinha uma coisa que Marília admirava: mãos que sabiam construir. Quando a gente casar, ela dizia, deitada na grama olhando o céu, eu quero uma casa lá no alto da coxilha, com um jardim de rosas amarelas. Amarelas, Anselmo, que nem o sol. E ele, que não sabia dizer com palavras o tamanho do que sentia, disse com as mãos. Começou a construir. Comprou o terreno no alto da elevação com o dinheiro juntado tostão por tostão. E ergueu a casa, pensando nela em cada prego que batia. Mas a casa ainda não estava pronta quando a doença chegou. Foi rápido e foi cruel, do jeito que essas coisas costumam ser. Marília começou a emagrecer, a cansar, a tossir. Os médicos da cidade grande usaram palavras compridas que ninguém da família entendeu direito, mas o significado era simples e terrível. Ela tinha os dias contados. Anselmo largou tudo e passou a viver ao lado da cama dela, segurando a mão dela, prometendo que ia terminar a casa, que eles iam morar lá, que ia dar tudo certo. Marília sorria, fraca, e pedia: termina o jardim, Anselmo. Planta as rosas amarelas. Nem que seja para você olhar por mim. Ela morreu numa madrugada de inverno, com a mão dele na dela, 3 meses antes da data que tinham marcado para o casamento. E Anselmo terminou a casa, terminou o jardim, plantou as rosas amarelas e ficou. As pessoas achavam que ele esperava Marília voltar, mas não era isso. Anselmo não era louco. Ele sabia que os mortos não voltam. O que ele esperava era outra coisa, mais difícil de explicar. Ele esperava merecer. Esperava que aquela casa e aquele jardim guardassem o amor que ele não tinha conseguido viver, como quem guarda uma sementinha esperando a estação certa. Ele não conseguia abrir mão da casa, porque abrir mão seria admitir que o sonho tinha morrido junto com ela. E enquanto as rosas florescessem, o sonho continuava vivo, mesmo que só dentro do peito de um homem sozinho. Passaram-se os anos, e a rotina de Anselmo virou uma coisa só, repetida como reza de terço. De manhã cedo, as rosas. Depois o chimarrão sozinho no banco de madeira, o rádio velho tocando vaneira baixinho, a cuia esfriando devagar porque não havia pressa de ninguém para dividir a água quente. À tarde, o galpão,
o cheiro de serragem, o som da plaina raspando a madeira. E ao entardecer, quando o sol pintava as coxilhas de laranja, ele se sentava na varanda, na sua cadeira, e ficava olhando o campo até a escuridão engolir tudo. Anselmo sustentava-se da marcenaria e de uma pequena plantação. Fazia móveis por encomenda que eram famosos na região pela beleza e pela durabilidade. Gente de cidade vinha de longe comprar uma mesa, uma cômoda, um berço. Ele era educado, gentil, mas guardava distância. Não ia a festas, não frequentava o CTG, aparecia na missa de domingo e voltava direto para casa. As mulheres da vila, ao longo dos anos, tentaram aproximar-se. Havia mais de uma viúva ou solteira que teria gostado de sentar na varanda daquela casa bonita. Mas Anselmo, com uma delicadeza que nunca ofendia, mantinha o coração fechado. O senhor devia se cuidar, seu Anselmo, dizia Dona Zélia do armazém ao entregar as compras. Vai ficar velho sozinho nessa casa. Ele sorria, agradecia e não respondia. Porque para Anselmo, ficar sozinho não era o pior. O pior seria trair aquilo que ele tinha decidido guardar. Só que o coração humano é uma coisa teimosa, quase tão teimosa quanto a esperança. E naquele meio da manhã, com um carro vermelho atolado na frente do portão e uma mulher de saia comprida encarando o céu com raiva, alguma coisa dentro de Anselmo, adormecida havia 19 anos, abriu um olho. Ele desceu a trilha de pedras, passou pelo portão e caminhou até a estrada. A mulher o viu chegar e endireitou as costas, meio na defensiva, do jeito de quem já aprendeu a desconfiar. Era mais nova que ele, talvez uns 40 e poucos, com o rosto marcado por um cansaço que Anselmo reconheceu na hora, porque era o mesmo que ele via no espelho. Um cansaço de alma. Ela tinha os olhos inchados como quem tinha chorado recentemente, ou dormido pouco, ou as duas coisas. Bom dia, disse Anselmo tirando o chapéu num gesto antigo de respeito. A senhora atolou feio. Bom dia, ela respondeu seca. Atolei, já vi que atolei. Não precisa esfregar na cara. E logo depois, como se tivesse ouvido a própria grosseria, suavizou um pouco. Desculpe, não é com o senhor. É que eu já tô com a manhã inteira dando errado. Não tem problema, disse ele calmo. Olhou para a roda afundada, mediu o estrago com os olhos de quem entende de barro e de estrada. Sozinha a senhora não sai daí nem empurrando. Mas eu tenho uma corrente e um trator ali no galpão. Se a senhora quiser esperar, eu puxo o carro para fora num instante. Ela hesitou. Olhou para ele. Olhou para a casa lá em cima com aquele jardim que parecia coisa de revista. Olhou para a estrada deserta onde não passava Vivalma. Estava claramente pesando o risco de confiar num estranho no meio do nada contra a certeza de que, sozinha, não iria a lugar nenhum. Anselmo percebeu a desconfiança e deu um passo atrás, dando espaço, mostrando com o corpo que não era ameaça. A senhora pode ficar aqui do lado de fora, se preferir, disse ele. Eu trago o trator, engancho a corrente e puxo. A senhora nem precisa chegar perto de mim. E se quiser pode ligar para alguém avisando onde está para ficar mais tranquila. Só que aqui o sinal é fraco. Pega melhor lá em cima, perto da casa. Foi essa frase, dita sem malícia, com a simplicidade de quem só queria ajudar, que amoleceu alguma coisa nela. Talvez tenha sido a senhora nem precisa chegar perto de mim. Um homem mal intencionado não diria isso. Um homem mal intencionado quereria a aproximação, não o contrário. Ela soltou o ar dos pulmões, os ombros baixaram um pouco e ela assentiu. Ercília, disse, estendendo a mão com certa relutância. Meu nome é Ercília. Anselmo, respondeu ele, apertando a mão dela de leve, com as pontas dos dedos, como quem tem medo de quebrar. Prazer. Já volto com o trator. Enquanto ele subia para buscar o trator, o céu, que estava só encoberto, começou a fechar de vez. Umas nuvens escuras vinham do lado do horizonte, empurradas pelo minuano, e o cheiro no ar mudou. Aquele cheiro metálico e adocicado que todo mundo do campo conhece e que quer dizer uma só coisa: temporal chegando e chegando forte. Ercília olhou para cima e amaldiçoou a própria sorte. Ela tinha vindo do Paraná fazia menos de 2 semanas, para cuidar de Dona Aurora, a tia velha e adoentada, que morava sozinha num sítio a uns 15 quilômetros dali. Não conhecia ninguém, não conhecia as estradas, não conhecia o clima traiçoeiro daquele fim de mundo. Que agora ia enfrentar o primeiro temporal gaúcho da vida, atolada na frente da casa de um estranho. Anselmo voltou com o trator azul rangendo, engatou a corrente com a habilidade de quem já fez aquilo 1000 vezes
E em poucos minutos, o Gol vermelho estava de volta ao chão firme, sujo de barro até as maçanetas, mas livre. Ercília sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. E foi nesse exato momento que o céu se rasgou. Não foi uma chuvinha, foi uma parede de água, dessas que caem de repente no verão gaúcho, com trovão, vento e granizo fino. Em 3 segundos, os dois estavam encharcados até os ossos. Vem! Gritou Anselmo por cima do barulho da chuva, apontando para o galpão. Vem se abrigar. Não dá para pegar estrada com esse tempo. Ela correu atrás dele sem escolha, os dois pingando, e se enfiaram dentro do galpão de madeira que cheirava a serragem, verniz e madeira nova. Ercília parou na porta, ofegante, escorrendo água pelo cabelo, e olhou em volta. O que ela viu a fez esquecer por um instante a chuva, o carro, a tia doente e a vida inteira que tinha desmoronado nos últimos meses. Era o lugar mais bonito que ela já tinha visto num galpão de campo. Havia móveis pela metade, entalhados com um cuidado de artista, uma cadeira de balanço com flores nos braços, uma cômoda com pássaros nas gavetas, uma cabeceira de cama com folhagens tão detalhadas que pareciam de verdade, ferramentas organizadas na parede, cada uma no seu prego. E o cheiro, aquele cheiro de madeira trabalhada, envolveu Ercília como um abraço que ela não sabia que precisava. "O senhor faz tudo isso?" perguntou ela baixinho, o susto da chuva dando lugar ao espanto. "Faço", respondeu Anselmo, torcendo a barra da camisa. "É o que eu sei fazer." Ele pegou um pano limpo dobrado numa prateleira e estendeu para ela. "Toma, para secar o rosto, pelo menos. A chuva não vai passar tão cedo. Se a senhora quiser, tem um fogão a lenha aqui do lado, na cozinha do galpão. Faço um café. E tenho pão caseiro que fiz ontem. A senhora está tremendo de frio." Ercília pegou o pano, secou o rosto e por trás dele escondeu os olhos que voltaram a arder. Não de chuva agora, mas de outra coisa. Fazia tanto tempo que alguém não cuidava dela. Fazia tanto tempo que ela era só a que cuidava dos outros. Do marido doente até ele morrer, da tia agora, da vida toda dos outros, que a simples oferta de um café e um pedaço de pão vindo de um estranho quase a fez desabar ali mesmo, no meio do galpão, encharcada e trêmula. "Esse pode ser o café", disse ela, a voz meio embargada, sem encarar. "Obrigada." E foi assim, entre o cheiro de serragem e o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, que 2 solitários se sentaram pela primeira vez à mesma mesa. Anselmo acendeu o fogão a lenha, e a cozinha do galpão foi se aquecendo devagar, a fumaça subindo, o cheiro de café coado no pano se espalhando. Ercília sentou-se num banco, abraçando os próprios braços, e ficou observando aquele homem grande e calado se mover pela cozinha com uma delicadeza surpreendente, cortando o pão em fatias grossas, passando manteiga da roça, servindo o café numa caneca de ágata azul lascada na borda. Eles não conversaram muito no começo. Anselmo não era homem de muita palavra, e Ercília estava cansada demais para fingir simpatia que não sentia. Mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que reconhecem, sem precisar dizer, que a outra também carrega um peso. Ela mordeu o pão, tomou o café quente e sentiu o corpo voltar a esquentar. Do lado de fora a chuva martelava, e um relâmpago de vez em quando iluminava o campo através da janelinha. "A senhora não é daqui", disse Anselmo por fim, mais uma constatação do que uma pergunta. "Não, sou do Paraná. Vim cuidar da minha tia, a dona Aurora, do sítio lá para a banda do Arroio. Ela tá doente, morava sozinha, não tinha mais ninguém." Ercília deu de ombros. "E eu também não tinha mais nada me prendendo lá. Então vim." Anselmo assentiu devagar, sem cutucar a ferida que ele percebeu naquele "não tinha mais nada me prendendo." Cada um tem o seu tempo de contar as coisas, ele sabia, ou de não contar nunca. "Dona Aurora eu conheço", disse ele. "Boa senhora. Já fiz uma mesa para ela, faz uns anos. A senhora precisar de alguma coisa, é só chamar. Aqui no interior a gente é assim. Um ajuda o outro. É como as coisas funcionam." Ercília olhou para ele por cima da caneca. Aquela frase dita com tanta naturalidade, "um ajuda o outro", soava quase estranha aos ouvidos dela, que nos últimos anos tinha aprendido a duras penas que na vida cada um puxa a brasa para sua sardinha e que confiar nos outros era o caminho mais curto para a decepção. Ela quis acreditar naquele homem, mas alguma coisa dentro dela, machucada e cansada, resistia. Ela agradeceu o café, esperou a chuva amainar um pouco
e quando o céu clareou o suficiente para pegar a estrada, se despediu com um aperto de mão rápido e foi embora, o Gol vermelho, ainda coberto de barro, sumindo na curva da estrada de chão. Anselmo ficou parado na porta do galpão, vendo o carro sumir. Depois olhou para a caneca de ágata azul que ela tinha usado, ainda com um resto de café frio no fundo, e por um motivo que ele mesmo não soube explicar, não lavou. Deixou ali na beira da pia, como se lavar fosse apagar depressa demais a única visita que aquela casa tinha recebido em muitos e muitos anos. Voltou para a casa grande, sentou-se na varanda, na sua cadeira de sempre, e olhou para a cadeira vazia ao lado. Pela primeira vez em muito tempo, aquela cadeira vazia lhe pareceu mais do que uma lembrança, uma pergunta. Naquela noite, Anselmo não conseguiu dormir direito. Ficou pensando nos olhos cansados de Ercília, no jeito que ela segurou o choro quando ele ofereceu o café, na dureza da voz dela que ele entendeu, na primeira palavra, não ser grosseria, e sim armadura. Ele conhecia bem aquele tipo de armadura. Ele mesmo usava uma feita de rosas e madeira e silêncio havia 19 anos. Passaram-se alguns dias, e Anselmo não conseguia tirar aquela mulher da cabeça, o que o incomodava profundamente, porque ele achava que já tinha aposentado esse tipo de sentimento fazia muito tempo. Ele voltou à sua rotina, as rosas ao amanhecer, o chimarrão, a marcenaria, a missa de domingo. Mas alguma coisa tinha mudado. Ele começou a reparar em coisas que havia parado de reparar. No canto laranja do pôr do sol sobre a coxilha, no canto de um pássaro que fazia ninho no beiral, no gosto do próprio café. Era como se a visita de Ercília tivesse limpado uma janela empoeirada por dentro dele, e agora entrava uma luz que ele tinha esquecido que existia. Numa tarde de quinta-feira, o Gol vermelho, agora lavado, apareceu de novo na estrada, e dessa vez parou de propósito diante do portão. Ercília desceu com um pacote nas mãos, hesitante, olhando para cima na direção da varanda, onde Anselmo, que estava lixando uma tábua, levantou-se de supetão, limpando as mãos no avental de couro. "Boa tarde", disse ela, subindo a trilha de pedras devagar, os olhos passeando pelo jardim que ela só tinha visto de longe da última vez. E foi aí que ela parou. Parou de verdade, no meio da trilha, boquiaberta, porque de perto o jardim de Anselmo não era só bonito, era de tirar o fôlego. Centenas de roseiras, talvez mais, dispostas em canteiros perfeitos, as amarelas de um lado formando uma onda de ouro que balançava no vento, as cor-de-rosa do outro, delicadas como um amanhecer. O cheiro era tão forte e tão doce que dava quase para tocar. "Meu Deus", sussurrou ela, "que coisa mais linda. Eu nunca vi nada assim na vida." "Obrigado", disse Anselmo, e havia nos olhos dele um orgulho tímido, quase infantil. "São 19 anos de cuidado. Elas florescem o ano todo, se a gente trata direito." 19 anos, repetiu Ercília, ainda olhando as flores. Ela virou-se para ele, e havia uma curiosidade nova no rosto dela. "O senhor cuida disso tudo sozinho? Só para o senhor ver?" Anselmo abriu a boca, mas não respondeu de imediato. Ela não tinha ideia do peso da pergunta que acabara de fazer. Ele desviou o olhar para as rosas, e por um momento Ercília achou que tinha ofendido, que tinha passado de algum limite invisível. Ela apressou-se em mudar de assunto, estendendo o pacote. "Eu trouxe isso para o senhor. É um bolo de laranja. Fiz hoje de manhã. É só um obrigada. Pelo café, pela ajuda com o carro naquele dia. O senhor me salvou de uma bela enrascada, e eu fui meio grossa. Então, ela deu de ombros, sem jeito. É um agradecimento." Anselmo pegou o pacote com as duas mãos, como quem recebe uma coisa preciosa. Fazia anos que ninguém lhe dava nada. Anos que ele era sempre o que dava. Móveis, ajuda, flores para o cemitério dos outros. Receber um bolo feito à mão por alguém o desarmou completamente. "A senhora não precisava", murmurou ele. "Mas, obrigado, de verdade." E então, num impulso que o surpreendeu a si mesmo, ele disse: "A senhora aceita um chimarrão? Ou um café? O bolo? A gente podia comer um pedaço junto, se a senhora tiver tempo." Ercília hesitou de novo. Hesitar tinha virado o estado natural dela, mas dessa vez a hesitação durou menos. Ela olhou para a casa, para a varanda com as duas cadeiras, para aquele homem grande e desajeitado, segurando um bolo de laranja como se fosse ouro, e alguma coisa nela cedeu. "Pode ser o chimarrão", disse ela, "mas eu aviso, nunca tomei chimarrão na vida."
Sou paranaense. A gente toma, é café. Anselmo riu. Foi um som estranho até para ele mesmo. Fazia tanto tempo que não ria que a própria risada soou meio enferrujada. Então a senhora está no lugar certo para aprender. Eles se sentaram na varanda. E pela primeira vez em 19 anos, a segunda cadeira teve alguém. Ercília sentou-se ali sem saber o que aquilo significava, sem saber que estava ocupando um lugar que tinha esperado quase 2 décadas por um corpo, por um peso, por uma presença. Anselmo preparou o chimarrão e passou a cuia para ela, ensinando a não mexer na bomba, a tomar até roncar, a devolver quando acabasse. Ela fez careta com o gosto amargo, e ele riu de novo, e ela riu junto, e o riso dos dois se misturou ao canto dos pássaros e ao cheiro das rosas, e por um momento suspenso e frágil, a casa deixou de ser um túmulo bonito e voltou a ser o que Anselmo sempre quis que ela fosse, um lar, cheio de vida. Foi ali, naquela tarde, que Ercília começou a contar sua história, aos poucos, do jeito que a gente conta as coisas quando encontra alguém que sabe escutar. Ela tinha sido casada por 18 anos com um homem chamado Ronaldo. No começo foi bom, depois foi ficando difícil. Ronaldo bebia, perdia empregos, e Ercília sustentava a casa costurando para fora, dando duro, engolindo desaforo, sempre esperando que ele mudasse, sempre adiando a própria vida em nome de um casamento que já tinha morrido havia muito. Não tiveram filhos. E isso, ela confessou baixinho, tinha sido a maior dor da vida dela. Quando Ronaldo adoeceu do fígado, ela cuidou dele até o fim, mesmo depois de tudo, porque era o tipo de mulher que não sabia abandonar ninguém. Ele morreu devendo, e ela ficou sem nada, sem marido, sem filhos, sem dinheiro, sem a casa que teve que vender para pagar as dívidas dele. Foi quando a tia Aurora, do Rio Grande do Sul, mandou chamar. E Ercília, sem mais nada a perder, arrumou as trouxas e veio. Às vezes eu acho que a minha vida inteira foi cuidar dos outros, disse ela, olhando o horizonte, a cuia esquecida na mão. E que ninguém nunca vai cuidar de mim. A gente se acostuma, sabe? A gente aprende a não esperar nada de ninguém. Fica mais fácil assim. Dói menos. Anselmo escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou um tempo em silêncio. O silêncio dele que não era vazio, mas cheio de respeito. Depois disse devagar: eu conheço isso. De esperar e não vir. A senhora perguntou hoje por que eu cuido dessas rosas sozinho. Só para mim. Ele respirou fundo e pela primeira vez em 19 anos contou. Contou de Marília, do namoro, da casa que construiu, do jardim de rosas amarelas que ela pediu, da doença, da morte 3 meses antes do casamento. Contou do vestido guardado no guarda-roupa e do quarto que ele arejava toda semana. Contou que as pessoas achavam que ele era louco, que esperava uma morta voltar, mas que não era isso, que ele só não tinha conseguido em todos esses anos encontrar um jeito de continuar vivendo, que não fosse guardando aquele amor como quem guarda uma vela acesa no vento. Ercília ouviu com os olhos marejados. Quando ele terminou, ela não disse nada por um longo tempo. Não havia o que dizer. 2 dores tão parecidas e tão diferentes ali, sentadas lado a lado na varanda, cada uma na sua cadeira, sob a luz laranja da tarde que caía sobre o jardim. E então Ercília fez uma coisa que a surpreendeu a si mesma. Esticou a mão e pousou-a de leve sobre a mão calejada de Anselmo, por um segundo apenas. Um gesto de puro reconhecimento, de uma alma cansada dizendo à outra: eu te vejo. Anselmo olhou para a mão dela sobre a sua e sentiu os olhos arderem. Não retribuiu o gesto, não teve coragem, mas também não afastou a mão. Deixou ali. E aquele foi o toque mais longo e mais verdadeiro que ele tinha sentido em 19 anos. A partir daquela tarde, Ercília começou a aparecer com mais frequência. Vinha trazer um doce, pedir uma ajuda com o sítio da tia ou simplesmente passar e tomar um chimarrão, que ela já estava aprendendo a gostar. Anselmo, por sua vez, começou a fazer coisas que tinha abandonado. Consertou a cerca do sítio de Dona Aurora sem cobrar nada. Fez uma cadeira de balanço nova para a tia, entalhada com flores, e entregou dizendo que era sobra de madeira, o que não era verdade. Voltou a cantar enquanto trabalhava no galpão. E uma manhã, sem entender direito o porquê, cortou um buquê enorme de rosas amarelas e deixou na porta do sítio de Aurora, sem bilhete, sem nome. Ercília soube na hora quem tinha sido. E sorriu sozinha,
com um sorriso que ela achava que tinha perdido para sempre. Mas a felicidade, quando a gente já foi muito machucado, vem sempre acompanhada de medo. E Ercília tinha medo. Medo de se entregar de novo. Medo de que aquilo fosse bom demais para durar. Medo de que Anselmo, como todos os outros, um dia se cansasse dela ou a decepcionasse. Ela oscilava. Num dia era pura luz, alegre, aberta. No outro se fechava, arranjava desculpa para não aparecer. Tratava Anselmo com uma frieza que o deixava sem entender. Ele, que também tinha os próprios medos, não sabia como agir. Achava que talvez estivesse esperando demais, sonhando alto demais para um homem da idade dele, com a história dele. Talvez a segunda cadeira devesse mesmo continuar vazia. Talvez ele não tivesse direito àquilo. O que nenhum dos dois sabia era que a vida estava prestes a forçá-los a uma escolha. Porque a saúde de Dona Aurora, que já era frágil, piorou de repente numa noite fria de junho. Ercília ligou para Anselmo às 3 da madrugada, a voz em pânico. Dona Aurora tinha tido um AVC. Anselmo pulou da cama, vestiu-se no escuro e dirigiu como um louco pela estrada de chão até o sítio. Ajudou Ercília a colocar a tia no carro, seguiu atrás dela até o hospital da cidade e ficou ali, na sala de espera, a noite inteira, ao lado dela, sem dizer quase nada, só estando presente. Segurou o café para ela. Segurou a mão dela quando o médico veio dar notícias. Dona Aurora sobreviveu, mas ficaria muito debilitada, precisaria de cuidados constantes, talvez por meses, talvez para sempre. E foi ali, na luz feia daquela sala de espera de hospital, que Ercília disse a coisa que Anselmo mais temia ouvir. Eu não vou conseguir, Anselmo, disse ela, o rosto nas mãos. Não vou conseguir cuidar dela sozinha do jeito que ela vai precisar. E eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Acho que eu vou ter que levar ela para algum lugar. Uma casa de repouso, sei lá. E depois eu não sei. Talvez eu volte para o Paraná. Aqui eu não tenho nada, Anselmo. Eu não tenho onde cair morta. A frase caiu sobre Anselmo como uma pedra. Ela ia embora. A luz que tinha entrado pela janela empoeirada do peito dele ia embora. Ia sumir na curva da estrada, como o Gol Vermelho tinha sumido da primeira vez, e a casa ia voltar a ser um túmulo, e ele ia voltar a ser o homem das rosas que os outros olhavam com pena. Ele sentiu o velho medo apertar a garganta, o medo de sempre, o que o mantinha calado havia 19 anos. E naquele instante, olhando para aquela mulher destruída de cansaço na cadeira de plástico do hospital, Anselmo tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Decidiu falar. Decidiu pela primeira vez em 19 anos arriscar o coração. Vem morar comigo, disse ele. Ercília levantou o rosto das mãos sem entender. O quê? A senhora e a dona Aurora. Vêm as duas morar lá em casa. A voz dele tremia, mas não parava. A casa é grande. Tem quarto sobrando. Tem espaço de sobra. A dona Aurora vai ter cuidado, vai ter uma cama boa, vai ter sol. E a senhora não vai precisar fazer nada sozinha. Eu ajudo. Eu sei cuidar de gente doente, Ercília. Eu já cuidei. Ele engoliu em seco. E a senhora não vai me dever nada. Não é caridade. É que eu não quero mais ficar sozinho naquela casa. Faz 19 anos que eu tô sozinho naquela casa. E de uns tempos pra cá, desde que a senhora atolou aquele carro na frente do meu portão, eu descobri que não aguento mais. Ercília ficou olhando para ele, sem palavras, os olhos enchendo d'água. Uma parte dela, a parte machucada, a parte que tinha aprendido a desconfiar de tudo, quis recuar, quis dizer que não podia aceitar, que era demais, que ia dar errado como tudo sempre dava. Mas outra parte dela, uma parte mais antiga e mais funda, que ela achava que tinha morrido junto com todos os seus sonhos, reconheceu naquele homem grande e trêmulo a coisa mais rara do mundo, alguém que oferecia sem querer nada em troca. Alguém que via nela cansada, sem dinheiro, com uma tia doente às costas, não um peso, mas uma companhia. Alguém que dizia, eu não aguento mais ficar sozinho, com a mesma verdade nua com que ela tinha dito, ninguém nunca vai cuidar de mim. Anselmo, disse ela, a voz falhando. O senhor mal me conhece. A gente se viu meia dúzia de vezes. O senhor não sabe no que está se metendo. Cuidar de uma velha doente é pesado, é fralda, é remédio de hora em hora, é noite mal dormida. O senhor vai se arrepender. Não vou, respondeu ele, com uma firmeza mansa. Eu já cuidei da Marília até o fim, Ercília. Sei o que é, e não me arrependi um só dia de ter cuidado dela.
O que eu me arrependo? A voz dele embargou. O que eu me arrependo é dos 19 anos que vieram depois. 19 anos guardando uma casa para ninguém. 19 anos regando rosas para ninguém ver. A senhora perguntou aquele dia por que eu cuido do jardim só para mim. Pois é, eu me fiz essa mesma pergunta a noite inteira depois que a senhora foi embora. E eu acho que a resposta é que eu estava esperando, sem saber o quê, e agora eu sei. Naquela madrugada de hospital, entre o cheiro de desinfetante e o bip distante dos aparelhos, Ercília disse sim. Não foi um sim de amor declarado. Era cedo demais para isso, e os dois eram maduros demais para a pressa. Foi um sim de confiança, que às vezes é mais difícil e mais bonito. Um sim que significava, eu vou baixar a armadura mesmo com medo. E Anselmo, ao ouvir, fez uma coisa que não fazia desde o velório de Marília. Chorou. Chorou baixinho, o rosto virado para a janela do corredor, os ombros largos sacudindo. 19 anos de solidão escorrendo pelo rosto de uma vez só. E Ercília, dessa vez, foi ela quem estendeu a mão e segurou a dele, e não soltou. Uma semana depois, Dona Aurora foi transferida do hospital direto para a Casa das Rosas. Anselmo tinha preparado tudo. Arejou o melhor quarto, o que pegava mais sol da manhã, montou uma cama confortável que ele mesmo fez no galpão, instalou um corrimão no corredor e uma rampa na varanda para a cadeira de rodas. Quando a maca entrou na casa, pela porta da cozinha, porque a porta da frente Anselmo continuava sem conseguir abrir, nem para elas, e Dona Aurora, fraca mas consciente, viu pela janela do quarto o mar de rosas amarelas balançando ao vento. Os olhos velhos dela se encheram de lágrimas e ela sussurrou com a metade da boca que ainda obedecia. Que lugar mais lindo para ficar boa. E Anselmo, ali parado na porta, sentiu que a casa inteira suspirava de alívio, como se as paredes de pedra e madeira estivessem esperando aquele momento havia 19 anos. A notícia de que o homem das rosas tinha acolhido a viúva paranaense e a tia doente correu à vila em 2 dias, porque no interior notícia corre mais rápido que fogo em capão seco, e a reação foi a que ninguém esperava. Dona Zélia, do armazém, foi a primeira a aparecer com uma cesta de compras e a desculpa de trazer umas coisinhas para Dona Aurora. Depois veio o seu Nestor, vizinho de estrada, oferecendo-se para levar Ercília à cidade sempre que ela precisasse buscar remédio, que meu carro é mais alto, não atola. Vieram as mulheres da igreja, que se organizaram numa escala para fazer companhia a Dona Aurora, nas tardes em que Ercília precisava descansar. Veio o padre, que benzeu a casa. Veio até o velho Toríbio, o mais rabugento da região, que apareceu emburrado com uma dúzia de ovos que estava sobrando e ficou uma tarde inteira jogando conversa fora com Anselmo na varanda. Era como se a vila inteira, que por 19 anos tinha respeitado à distância o silêncio de Anselmo sem saber como quebrá-lo, finalmente tivesse encontrado uma porta de entrada. Todos aqueles gestos de bondade que não tinham onde caber, agora tinham um destino. Anselmo, que a vida inteira fora só o que dava, aprendeu naqueles dias a receber. E receber, ele descobriu, exige uma humildade que dar não exige, porque quem recebe precisa admitir que precisa. E ele precisava. Todos eles precisavam, uns dos outros, o tempo todo, e tinham só se esquecido disso. Foi Ercília quem teve a ideia que mudou tudo. Numa tarde, olhando o jardim exuberante e vendo Dona Aurora sorrir da janela para as flores, ela disse a Anselmo: essas rosas são bonitas demais para ficar só aqui, escondidas. O senhor devia abrir o jardim, deixar as pessoas virem ver, ensinar quem quiser a plantar. Tem tanta gente triste no mundo que ia se curar só de passar uma tarde no meio dessas flores. Anselmo estranhou a ideia no começo. O jardim sempre tinha sido dele e de Marília, dele e da memória dela, um lugar sagrado e privado. Abrir aquilo aos outros parecia quase uma profanação, mas quanto mais ele pensava, mais entendia que era exatamente o contrário. Marília tinha pedido o jardim de rosas amarelas porque amava a vida, porque amava ver as coisas crescerem e florescerem e se espalharem. Guardar aquilo trancado atrás de um portão para ninguém ver era o oposto de honrar a memória dela. Compartilhar, sim. Isso sim era mantê-la viva. E foi assim que a Casa das Rosas abriu suas porteiras. Primeiro devagar, um ou outro curioso da vila subindo a trilha de pedras num fim de tarde. Depois, aos domingos, virou quase um programa. Famílias inteiras iam passear no jardim depois da missa.
As crianças correndo entre os canteiros, os velhos sentados nos bancos que Anselmo entalhava e distribuía pelo pátio, os namorados colhendo uma rosa com permissão para levar. Num desses domingos, alguém trouxe um acordeão, outro trouxe um violão. E sem que ninguém combinasse, formou-se uma roda no meio do jardim, com vaneira e chamamé, chimarrão passando de mão em mão, cheiro de churrasco no fogo que seu Nestor acendeu. Apareceram cucas, pães caseiros, doce de figo, e Dona Aurora, numa poltrona levada para fora especialmente para ela, batia a palma no ritmo da música com a mão que já obedecia de novo. Anselmo, parado no meio daquilo com a cuia na mão, olhou o próprio jardim cheio de gente, de risada, de vida, o mesmo jardim que por 19 anos só tinha ouvido o silêncio dele, e precisou virar o rosto para que ninguém visse que ele estava chorando. Anselmo começou a ensinar. Quem quisesse levava uma muda para casa e aprendia com ele a podar, a adubar, a conversar com as roseiras, porque ele jurava, e todos riam, mas ele jurava que planta cresce melhor quando a gente conversa com ela. Meninos e meninas da vila que nunca tinham posto a mão na terra descobriram o prazer de ver brotar uma flor que eles mesmos plantaram. E o jardim de Anselmo, que por 19 anos tinha sido o monumento solitário de um amor guardado, virou um jardim de todo mundo, espalhando pela vila inteira, quintal por quintal, roseiras amarelas que eram, cada uma delas, um pedacinho da esperança que aquele homem tinha teimado em manter viva. Os meses passaram, e com eles veio a primavera, que no Rio Grande do Sul chega com o campo verde e o céu de um azul lavado que dói de tão bonito. Dona Aurora, contra o prognóstico dos médicos, foi melhorando aos poucos. O sol da manhã batendo no rosto dela todos os dias, o cuidado constante, a comida boa que Ercília fazia, a companhia das mulheres da igreja e, talvez, acima de tudo, aquele mar de rosas amarelas que ela via da janela. Tudo isso foi devolvendo à velha senhora um fio de vida que ninguém apostava mais, que voltaria. Ela recuperou a fala quase por inteiro. Voltou a andar, primeiro com o andador, depois com uma bengala que Anselmo entalhou especialmente para ela, com o cabo em forma de rosa. E numa manhã de setembro, Dona Aurora saiu de casa pela primeira vez sozinha, atravessou a varanda devagarinho e foi até o jardim. E Ercília, vendo a tia de pé no meio das flores, com o vento no cabelo branco, chorou de alegria, abraçada a Anselmo. Porque nesses meses, o que tinha nascido de confiança tinha virado outra coisa. Não houve um momento exato, uma cena de novela com declaração e violino. Foi acontecendo no cotidiano, do jeito que as coisas de verdade acontecem. No café dividido de manhã, na conversa baixa na varanda depois que Dona Aurora dormia, no jeito que as mãos dos dois passaram a se encontrar sem pedir licença, no riso que voltou a morar na casa. Um dia Anselmo percebeu que não conseguia mais imaginar a vida sem Ercília ali. E Ercília percebeu que tinha parado de ter medo, que a armadura tinha caído sem que ela notasse, e que naquela casa de rosas ela finalmente tinha encontrado o que a vida inteira lhe fora negado. Um lugar onde ela era cuidada, e não só cuidadora, um lugar onde ela era amada pelo que era. Foi numa manhã de domingo de primavera, dessas de sol claro e campo florido, que aconteceu a cena que Anselmo tinha imaginado por 19 anos, sem nunca acreditar de verdade que veria. Ele acordou antes do sol, mas naquela manhã não foi primeiro para o jardim. Foi até uma gaveta da cozinha, tirou de lá uma chave antiga de ferro que passava a vida guardada num pano e ficou um tempo parado, girando a chave entre os dedos, o coração batendo como o de um menino. Depois caminhou por dentro da casa até a porta da frente, a de madeira maciça, com a rosa entalhada no centro, a que ele fizera com mais capricho do que qualquer coisa na vida, e que nunca, em 19 anos, tinha aberto. As mãos calejadas tremeram quando ele enfiou a chave na fechadura. Girou. O trinco cedeu com um estalo seco, que ecoou pela casa silenciosa. E Anselmo empurrou a porta que esperava havia 19 anos, e ela se abriu suave, sem ranger, porque ele sempre mantivera os gonzos oleados para este exato momento. A luz da manhã invadiu a sala de uma vez, dourada, cheia do cheiro das rosas, e caiu sobre o assoalho encerado, como se a casa inteira respirasse fundo pela primeira vez. Ele foi até o quarto onde Ercília acordava e estendeu a mão para ela, sem dizer nada, os olhos marejados. Ela estranhou, mas segurou a mão dele e deixou-se levar pelo corredor até a frente da casa,
Quando viu a porta da frente escancarada, por onde nunca tinha passado, porque sempre entrara pela cozinha como todo mundo, Ercília parou, sem entender. Anselmo, então, com a voz embargada, contou o segredo que nunca contara a ninguém, que aquela porta estava fechada havia 19 anos, esperando uma noiva cruzar a soleira pela primeira vez, entrando na casa como quem entra numa vida nova. Eu guardei esse momento a vida inteira, sem saber para quem, disse ele. Agora eu sei. E virando-a de frente para a porta aberta, pediu baixinho: entra, Ercília. Entra na tua casa, pela porta da frente, do jeito que sempre teve que ser. Ercília olhou para ele, olhou para a porta com a rosa entalhada, olhou para a luz dourada que enchia a sala lá dentro. Os olhos dela transbordaram. E devagar, segurando a mão do homem que a esperou sem saber que a esperava, ela cruzou a soleira que tinha ficado fechada por 19 anos e entrou na casa. Parou no meio da sala, no meio daquela luz de manhã, e olhou tudo. A casa construída com tanto amor, o mar de rosas amarelas visível pela janela, o homem calado parado na soleira atrás dela, com o rosto molhado de lágrimas. Ela pensou em toda a vida que tinha vivido antes daquela manhã, nas dores, nas perdas, nas noites em que achou que não valia a pena continuar. E pensou como era estranho e misterioso o jeito que a vida funciona, como um carro atolado na lama, num dia qualquer, na frente de um portão qualquer, tinha sido o começo de tudo. Então ela se virou para Anselmo e disse a palavra que ele tinha esperado a vida inteira para ouvir. Lar, murmurou ela, os olhos passeando pela casa, pelo jardim, por tudo. Isso aqui é um lar, Anselmo. Eu passei a vida inteira procurando um lugar assim. E ele estava aqui esse tempo todo esperando. Ela apertou a mão dele, esperando a gente. Anselmo não conseguiu responder com palavras. Apenas puxou-a de leve para fora, de volta à varanda banhada de sol, e os dois se sentaram nas cadeiras de vime, viradas para o nascente. Ele virou a mão para segurar a dela, entrelaçou os dedos calejados nos dedos dela e apertou. E as duas cadeiras da varanda, finalmente, tinham dois ocupantes vendo o mesmo sol nascer, a porta da frente aberta atrás deles, pela primeira vez em 19 anos, deixando a luz e o cheiro das rosas entrarem livres pela casa que enfim tinha virado lar. Uns dias antes do casamento, Anselmo teve coragem de fazer uma coisa que não fizera em 19 anos. Numa tarde quieta, entrou sozinho no quarto, abriu o guarda-roupa e tirou de lá o embrulho de papel de seda amarelado que guardava o vestido de noiva de Marília. Sentou-se na beira da cama e, devagar, com as mãos tremendo, desfez o papel que nunca tinha desfeito. O vestido apareceu, simples e branco, um pouco encardido pelo tempo, mas inteiro. Anselmo passou a mão no tecido e não chorou de dor como imaginara. Chorou de gratidão, de despedida em paz. Obrigado, sussurrou para o quarto vazio, para a memória da menina que amava plantar flores. Você me ensinou a esperar, e a esperar valeu a pena. Naquela mesma tarde, conversou com Ercília, e os dois decidiram juntos, sem ciúme e sem mágoa, porque o amor maduro tem espaço para honrar o que veio antes. O vestido seria doado à igreja da vila para que outra noiva sem recursos pudesse um dia se casar de branco. E foi assim que o vestido que esperou 19 anos dobrado no escuro finalmente saiu para a luz, cumprindo, enfim, o que todo vestido de noiva nasce para cumprir: vestir uma mulher a caminho da felicidade. Eles se casaram na primavera seguinte, ali mesmo no jardim, debaixo de um arco de rosas amarelas que Anselmo montou com as próprias mãos. Foi uma festa simples, do jeito do interior. Não teve luxo, mas teve a vila inteira. Dona Zélia fez o bolo. Seu Nestor emprestou as mesas. As mulheres da igreja enfeitaram tudo. O velho Toríbio, rabugento como sempre, apareceu de terno pela primeira vez em 20 anos e ficou o dia todo dizendo que não estava emocionado, era só o pó das flores no olho. E Dona Aurora, de pé, firme na bengala em forma de rosa, foi quem entregou Ercília ao noivo, caminhando devagar pela trilha de pedras que Anselmo havia assentado uma a uma, 19 anos antes, imaginando os pés de uma mulher pisando ali. Só que a mulher que pisou não foi a que ele esperava no começo. Foi a que a vida, no tempo dela, com a sabedoria misteriosa que a vida tem, mandou atolar um carro vermelho na frente do seu portão. E se você tivesse passado naquela estrada de chão numa tarde qualquer, depois daquele dia, teria visto o que todo mundo da vila passou a ver com carinho:
uma casa bonita no alto da coxilha, com um jardim de rosas amarelas e cor-de-rosa, que era o mais lindo da região, uma varanda com 2 cadeiras, de vime e nelas, ao entardecer, um homem e uma mulher de mãos dadas, vendo o sol se pôr sobre o campo. A mesma casa que por 19 anos foi chamada de a casa do coitado do homem das rosas, agora era chamada por todos de outra coisa. Era chamada de lar, porque Anselmo tinha, enfim, entendido a verdade mais simples e mais difícil de todas, que a gente não constrói um lar com pedra e madeira, a gente constrói um lar com quem a gente ama, e que nunca, nunca é tarde demais para que uma casa vazia, guardada com esperança, enfim, vire lar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: lar. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando o carro da Ercília atolou na frente do portão e ela sentou pela primeira vez naquela segunda cadeira que esperava havia 19 anos. Quando, na sala de espera do hospital, o Anselmo criou coragem e disse: "Vem morar comigo." Ou, quando ele finalmente abriu a porta da frente, guardada por 19 anos, e a Ercília cruzou a soleira e chamou aquele lugar de lar. E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me lembra por que eu continuo contando essas histórias. Se você acredita que nunca é tarde para encontrar um lar, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que a vida ainda reserva surpresas bonitas, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração.